Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político e hoje nós estamos recebendo a Maria Sena, uma caratiguense ilustre. É um prazer recebê-la aqui, Maria. É muito bom ver você aqui em Caratinga. E eu queria começar a nossa conversa que você falasse das suas atividades, o que você anda fazendo nessa vida. O prazer é meu de estar aqui com você, Saratiel. É um prazer muito grande mesmo. Eu agradeço o seu convite, né? E estou muito contente de estar aqui na minha cidade, né? Tem 4 anos que eu não venho aqui. Morei na Bahia, fiquei 3 anos trabalhando no semiárido baiano, fazendo uma série de documentários e tudo sobre o semiárido, né? Negócio da água de chuva. Uma coisa me interessou, fiquei esse tempo lá. E depois, agora eu moro no Rio, né? Todo mundo sabe. E continuo fazendo as mesmas coisas que eu faço. Agora eu acabei de fazer um roteiro que se chama A Noiva da Revolução, lá em Pernambuco, que inclusive ganhou um prêmio. E está sendo filmado agora. E estou fazendo outro projeto de um filme, agora sobre uma personagem chamada... Uma pessoa, né? Não é um personagem no filme, que vai ser um personagem que é a Branca Dias, que era uma judia que chegou no Brasil no tempo de Dom João VI, 1800 e pouco, né? 1800, mais para o final, 1860, parece. 1870. E aí ela comprou um engenho em Pernambuco e fez uma gestão totalmente ímpar, né? Era uma mulher sozinha, então ela colocou 4 casais de escravos dentro de casa que dormiam, né, ao redor dela para protegê-la de ataques assim de outros senhores, digamos, brancos, né, de coronéis da área. E aí então decretou liberdade de culto, liberdade de tudo, e pagava os escravos. E também eles constituíram como se fosse uma coisa secreta entre ela e os empregados, todos recebiam, mas nenhum podia falar o que acontecia lá dentro da casa. Ela tinha medo de que ela fosse atacada por causa de que a escravidão era muito importante naquele momento, principalmente em Pernambuco, onde era maior a plantação de cana-de-açúcar e de algodão. Então, eles precisavam de muita mão de obra. E aí, eles eram muito escravagistas. Tanto que a Revolução Pernambucana de 1790 ela tinha ideais assim evoluidíssimos para a época, né? Igualdade, fraternidade, liberdade e tal. Mas deixava a escravidão para mais tarde, porque se eles fossem falar em libertação de escravos naquele momento, eles não podiam contar com a base, né, política, vamos dizer assim, que eles tiveram para fazer a revolução. Então, aí teve a perseguição religiosa lá, que perseguiu os judeus lá em Pernambuco, e ela foi presa e condenada à morte de novo. Então ela foi condenada à morte 2 vezes e nenhuma das 2 vezes ela morreu. Ela era uma mulher muito sábia, andava sempre com joias costuradas na roupa. E então, quando ela foi presa como herege aqui em Pernambuco, ela comprou a liberdade dela. Comprou a liberdade dela de um soldado que estava lá de guarda. Não foi nem no alto escalão, não. Então, por aí você já pode ver a propina correndo solta desde o princípio ainda na época de Dom João, né? Diz que o Dom João arrecadou de dinheiro para iluminar a cidade do Rio de Janeiro, onde a corte dele estava presente, né? Uma corte ociosa, burra. O que ele arrecadou de dinheiro dava para iluminar o país. Ele iluminou a cidade do Rio de Janeiro. Então, quer dizer que essa história também vem correndo daí, desde aí, né? E então é uma história que eu agora eu estou com ela na cabeça e doida para fazer. Então vou voltar e vou continuar fazendo essa pesquisa para fazer esse roteiro
e para fazer esse filme. Esse aí eu vou estar apresentando, então quando eu voltar com esse filme novo, vou voltar aqui para te dizer como é que foi, né? Porque aí estou fazendo uma pesquisa toda dessa época lá no Nordeste. Então descobri, por exemplo, que o orgulho de ser nordestino é uma frase que foi criada nessa época, na Revolução de 1890, em Pernambuco. A bandeira de Pernambuco. Eles tomaram Pernambuco, expulsaram o governador português. Então é uma série de coisas assim bem interessantes. Então aí estou totalmente voltada para a história desse período para fazer esse filme, né? E a minha vida é assim, a minha vida é interessante porque volta e meia eu estou envolvida totalmente com uma coisa, depois eu estou totalmente envolvida com a outra. Igual agora mesmo estava falando com você do assunto da seca no semiárido. Tinha um projeto que era 1 milhão mais uma cisterna de beber água. Que foi um dos primeiros projetos que eu participei. E, quer dizer, que eu participei como documentarista, né? Eu sou documentarista, mas não como participei do projeto em si, não. Mas era tão envolvente que eu acabei me envolvendo. Filmei muitas comunidades lá no interior da Bahia, no semiárido, onde estava chegando a luz pela primeira vez, chegando a água, através dessas cisternas, né? Porque lá chove muito concentrado. Então, com esse projeto, que era de juntar a água da chuva, toda a água da chuva, tanto para tomar, né, para uso doméstico, quanto para uso da produção, dá para fazer isso, juntando toda a chuva que tem, que a chuva chove concentrado, mas chove às vezes de 2 em 2 anos. E chega a durar, a duração da água assim, para beber e para as grandes cisternas de produção, chega a durar 2 anos já. Então isso é uma realidade lá, 60% do semiárido baiano, 60% do semiárido do Ceará e tal, vindo assim. Era a vez de fazer em Minas Gerais, quando caiu esse assunto aí do governo legítimo, né, e entrou o Fora Temer. Então, a gente está aí, bom, enfim, agora estou envolvida com esse assunto dessa época da história, né, para fazer esse filme. E vim aqui em Caratinga para... Tem um cineclube aqui, foi criado em minha homenagem, o Cineclube Maria Sena. Tem 9 anos que o cineclube existe. Então ele tem 4 anos, esse é o 4º ano que ele faz um festival de cinema. E eu fui homenageada esse ano no 4º Festival de Cinema, então vim como, né, matriarca, como eles me chamam de matriarca do cineclube. E aí então eu vim para participar e recebi um prêmio que eu até podia ter trazido, que era um prêmio muito lindo, era o Muriqui. Eu tinha pegado até para trazer, mas esqueci de trazer. Mas, isso é normal no gênero, né? Maria, você mesmo disse aí, você tem 3 cursos, né? Dentre eles, cinema. Como é que foi a sua entrada no cinema? Como é que começou isso? Olha só, quando eu saí daqui, de Caratinga, né? Tirando as partes, vou contar só as partes boas, eu fiz vestibular na Universidade de Brasília. Eu saí direto do estadual, porque eu fiz o científico, e fiz vestibular. E eu passei em primeiro lugar no vestibular. Da quantidade de pontos que eu tinha, com aquela referência que o Darcy Ribeiro tinha feito, eu poderia escolher até medicina. Mas eu não escolhi medicina não, porque eu queria fazer sociologia mesmo. Aí eu estudei sociologia no básico. O básico era assim, durante 2 anos você estudava matéria de todas as carreiras. E aí você escolhia o que você queria ser. Quer dizer, você tinha 2 anos de universidade para realmente fazer a opção. Eu não cheguei a fazer a opção, porque eu peguei o 477. Então eu fui proibida de estudar no Brasil. Aqui no Brasil, então, eu fiz esse tempo de básico e mais 1 ano, acho que, de sociologia e saí. E saí presa. Daí eu saí do Brasil. Saindo do Brasil, eu fui tentar de novo estudar
tentar conseguir de novo estudar na Venezuela, porque eu fui levada para a Venezuela, eu e o Betinho, o irmão do Enfio, pelo Darcy Ribeiro. Aí a gente chegou lá, ele dá aula na universidade, eu era aluna assistente dele, e eu continuei a estudar na Universidade da Venezuela. E na Universidade da Venezuela eu fiz até o fim o curso de Sociologia. Mas, como eu não tinha o curso básico para somar com as coisas de lá, fiquei até hoje, acho que não preocupei com esse negócio do diploma, não. Porque, na verdade, eu descobri que eu queria fazer mesmo, era cinema. Aí comecei a fazer cinema. Eu tinha feito 2 anos lá na Universidade de Brasília, eu tinha feito várias coisas de cinema. Então, comecei a fazer cinema, comecei a ser diretora de arte. Aí fazia isso. Depois, quando eu voltei, já depois que os meus filhos tinham saído de casa, meus filhos saíram de casa muito cedo. Um deles saiu com 17 anos e o outro 17, 18, 19, 20, 21, com 21 anos. Aí eu fiquei morando sozinha, assim. Aí resolvi fazer psicologia. Eu estava nessa época, estava trabalhando mais em São Paulo, aí eu fiz psicologia na USP. E fiz pós-graduação, na verdade foi em antroposofia. E é uma das coisas que eu gosto muito de ter feito. Mas nenhuma delas não é para eu fazer nada, porque eu não faço nada além de cinema. De cinema eu faço tudo. Quando os tempos estão ruins demais, assim, eu faço tradução de legenda, mas tudo tem a ver com filme. Cinema na escola, cinema em canteiro de obra, e passo cinema na rua, tenho vários cineclubes. Então é uma atividade constante, assim, sempre foi. Eu sou roteirista também, de cinema. Então, agora eles pedem muito seriado, né? Então, uma pessoa vende uma ideia para um seriado, então tem que desenvolver o seriado e tal. Aí eu faço isso também quando eu estou doente, porque também eu não tenho uma saúde muito boa. Eu tenho uma doença crônica chamada lúpus, eritematoso sistêmico, que é uma forma de doença estranha, que ela ataca as próprias defesas do organismo, né? Então, eu tenho que ficar sempre pendente de estar com tudo funcionando bem, de olho, para não ter aí, assim, desacertos, né? Então, às vezes eu não posso sair a campo para fazer trabalho, faço roteiro, mas não posso filmar e tal. Aí, para isso, eu faço, então, aí eu fico fazendo tradução de legenda, faço tradução de roteiro, de filmes, de roteiros de filmes, transformo em livros, trabalhei, até o ano passado trabalhei na Record, fiz um programa fora do Brasil, que era com Antônio Skármeta, que é aquele do Carteiro Poeta do Chile, na América Latina, e também um festival latino-americano de cinema, que passava filmes da América Latina no Brasil, e depois ele rodava, ia para vários lugares no Brasil e ia para fora também, para Argentina, para Uruguai e tal. E então, enfim, nunca mais vou sair dessa vida de cinema, porque realmente isso é que faz minha cabeça. Porque o cinema, ele é uma coisa muito completa, né? Ele é uma arte, que é chamada sétima arte, justamente porque ele envolve muitas outras coisas. Ele envolve fotografia, figurino, arte, moda, música, a própria encenação, né, que seria teatro, como se fosse teatro, mas para a câmera, né? Então, é um mundo, assim, cada filme é um mundo. Ontem, por exemplo, eu vi nos festivais de cinema, que foi feito num lugar lindo, que eu tenho muita lembrança de lá, que era o antigo IBC. Eu lembro do cheiro do café que tinha. O café, mesmo o café estocado lá, né? E tal, tinha aquela coisa assim. E no tempo que acabou, né? O IBC acabou tem muito tempo. Não tenho assim, registro histórico disso na minha. Não lembro, não tenho, nunca li. Mas
quando acabou o IBC, eu sei que no tempo da ditadura eles andaram escondendo semente lá no IBC para não dar para os agricultores da região, né? Isso aí faz parte daqueles famosos pactos que tem entre o governo do interior e o governador de Minas e mais o presidente, não sei como é que foi isso não. Mas, né, eu achei o lugar esplêndido assim para a cultura, uma cidade que está só crescendo em universidades, crescendo em número de jovens aqui que vêm para cá, jovens de fora que vêm para cá estudar e jovens daqui que chegaram ao ensino superior, né? Então acho que aquilo lá devia de ser uma coisa assim, ponto de honra para a cultura ter aquele espaço, porque aquele espaço é muito chique. Então podia, claro, que dividir, ter a feira também, não acho que podia, que são duas coisas estanques, mas de ser um galpão da cultura para todos os tipos de arte, para arte cênica, cinema, teatro, circo e o que mais desce ali, né? Porque é um lugar bom para a juventude. As famílias deviam de pensar nisso e reivindicar, porque a quantidade de jovens que bebem álcool, que se acidentam nas estradas, na rua, na cidade, é um absurdo, absurdo. No dia que eu cheguei aqui, o primeiro dia que eu cheguei aqui, um cara bateu ali na rua que tem o Casarão das Artes, né? Como é que chama aquela rua? Ali na João Pinheiro. João Pinheiro. Na rua João Pinheiro, o cara deu uma volta assim, ó, do nada, vinha reto, sem ninguém na rua, deu uma volta e se estuporou o carro na árvore. Então, eles estavam bêbados, né, claro, e então eu acho que tudo que puder tirar a juventude desse estado de niilismo, de não acreditar em nada, de não pensar em nada, de não trabalhar, de não fazer nada, é bom demais, gente. Ficar é bom para a pensando cidade. em Bolsonaro, né? Ficar pensando em coisas absurdas, né? Isso é uma das coisas absurdas, que é contra a natureza, né? O Bolsonaro é contra a natureza. Ele devia de ser proibido. Ele é contra tudo, gente. Ele é contra os índios, homossexuais, negros, mulheres. Ele tem desprezo por tudo. Quer dizer, um ser humano que despreza a vida, né? Ele é um ser humano, né? Isso a gente não pode dizer que ele é um animal, mas é que é um ser humano muito... Difícil de compreender, né? Difícil de compreender e de falar sobre ele, né? Então, as pessoas que eu acho que os jovens vão para essa linha é que já não acreditam em nada, tá mal demais. Acho que a cabeça deles já não está funcionando mais. E o que não é próprio dos jovens, né? O próprio dos jovens é essa atividade do cineclube. Você estava lá presente na primeira noite, quando foi a abertura, eu sou ruim para calcular número, mas tinha bastante gente da melhor qualidade, tinha muitas famílias, tinha muita gente idosa. Eu achei muito lindo, muito lindo. E a acústica do armazém é fantástica, gente. Eu pensei, pô, vai ser um som péssimo. E eu detesto o som ruim de cinema, porque a gente tem, né, um histórico com isso. As pessoas diziam que não ia filme brasileiro porque não dava para ouvir. A gente passou por isso, por essa etapa, há muitos anos atrás. E aí, agora eu pensei assim, será que o IBC é bom de acústica? Não lembrava. Mas quando eu cheguei lá, mas era fantástico. Aí, ontem, por exemplo, foi o lançamento de um filme chamado... O nome do filme eu não me lembro, porque na verdade começou sem um nome. Era o Leandro, que fez o primeiro longa dele aqui de Caratinga. E então ao meu lado tinha uma pessoa da Secretaria de Cultura de Minas Gerais, que tinha vindo de Belo Horizonte especialmente para a mostra. E um senhor já, um senhorzinho da minha idade. Então ele escorria a lágrima do olho dele assim. E eu fiquei completamente emocionada. Um filme do menino chamado Leandro. Muito lindo o filme. E sensível, mineiro de raiz, vamos dizer isso. Se pode dizer assim, né? Mineiro de raiz. Então, foi lindo o filme. Eu fiquei mesmo muito emocionada com o filme.
Então, olha só, lá tinha 300 e poucas. 370 cadeiras, estava lá. Tinha lugar para 370 pessoas sentadas comodamente. As cadeiras ótimas, estão lá ainda, porque hoje continua. E tinha, relativamente ao público que poderia estar presente, tinha pouca gente. E, gente, isso não está na moda, não. Vou falar uma coisa para vocês, eu sou daqui, eu posso falar. Está na moda aí, nesses eventos culturais, encher. Em todo lugar, no Rio de Janeiro, mesmo no Rio de Janeiro, com o desgoverno que está lá, com praticamente todos presos, né? O governador preso, o prefeito preso, a polícia fazendo o que quer, porque está sem governo, sem nada. No Rio de Janeiro está sem governo. Os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro não recebem desde o Natal. Então, por aí vocês veem que a situação está trágica. Nós já estamos em agosto. Hoje é o último dia de julho. Hoje é o último dia de julho, eles não receberam ainda o Natal. Então, e o Pezão escondeu, o Pezão não está preso não, mas ele se escondeu no spa. E a gente custou descobrir que ele estava lá, para ligar para ele, para dizer, vem Pezão, vem me assinar, vem pagar e tal, não sei o quê. E está lá aquela coisa, diz que não tem dinheiro, não sei o quê. Então, o Brasil tem essa coisa triste, mas do lado da cultura está uma efervescência cultural muito grande. Todo lado que você faz os eventos, as pessoas vão, a família toda unida, porque a gente está precisando, gente. Nesse momento que a gente está passando agora, a gente está precisando de união, né? União familiar, está precisando de amor, muito amor, para dar e para receber as famílias, mostrar para os filhos que eles às vezes estão sem perspectiva de trabalho, porque agora com esses cortes todos, né, que está tendo, quer dizer, que a gente não sabe onde vai parar, eles ficam inseguros também. Então, que as famílias se unam e tudo. E não tem nada melhor do que, então, participar de um movimento alternativo, como é a questão do cineclube, numa cidade que não tem cinema, como é aqui, e ver, por exemplo, um filme tão sensível quanto desse jovem professor de Conceição de Ipanema, que chama Leandro. Eu fiquei muito sensibilizada com o filme. Desde aqui, eu vou até pedir publicamente uma cópia, que eu fiquei com vergonha de pedir. Mas hoje tem 10 curta-metragens que foram inscritos para a mostra. Ou seja, eu fico muito honrada, porque, na verdade, eu não mereço ter um cineclube com o meu nome, né? Que eu não fiz nada assim para merecer isso. O que eu faço é minha obrigação. Eu trabalho com arte, então levo a arte para onde eu vou, porque acho que isso é minha obrigação. E como eu faço cinema, né? Então, desde a primeira vez que eu vim aqui em Caratinga, primeira entrevista que eu dei, eu falei, gente, é um absurdo essa cidade não ter cinema, porque o empobrecimento dos lugares de cultura numa cidade como Caratinga leva todo mundo para o único lugar que está aberto, que são os bares. Não tem saída. Maria, nós vamos chegando ao final do programa e eu queria, então, abrir um espaço para você fazer as suas considerações finais, mas eu queria também que você dissesse para os nossos telespectadores qual é a importância do cinema para a política. Mas a política no sentido amplo, no sentido, vamos dizer assim, da sua origem, da palavra grega. Olha só, Salatiel, isso é uma coisa séria, né? Nós vamos falar agora de uma coisa séria. O cinema, para mim, é questão de segurança nacional, entende? O cinema é a segunda indústria, só ganha depois do armamento. Você imagina que a indústria de cinema, depois da indústria de armas, é a mais importante no mundo. Então, por aí você vê que nós não estamos falando de uma coisa simples, né? Eu já falei a quantidade de gente, por exemplo, a quantidade de mão de obra envolvida para fazer um filme. É uma quantidade muito grande. Os sindicatos têm que dar permissão para as pessoas poderem
fazer filme, para poderem, elas têm que ter formação, têm que ter feito tantos filmes para poder entrar para o sindicato. Então, é uma coisa assim, e não é uma coisa picareta, é uma coisa séria, é uma indústria, né? Então, essa indústria, ela já foi tratada como coisa séria em governos, no tempo do Juscelino Kubitschek, no governo do Fernando Henrique Cardoso, no governo Lula, no governo Dilma, ela foi tratada como coisa séria. Eu estou citando, não estou citando, gente, estou citando presidentes que foram sensíveis à cultura, que então deram força e apoio para a cultura, para a indústria cinematográfica brasileira. De uns 20 anos para cá, a gente anda muito capengando, porque fecharam muitas indústrias de papel, de filme, de montagem e tal. Mudou o sistema também, que antes era película, depois passou a ser esse de DVD e tal. Mas isso só devia de ter aumentado, porque barateou o custo da produção e também ficou mais fácil, porque é mais leve de carregar todo o equipamento e isso, né? Então, é para vocês terem ideia que nos regimes totalitários, uma das primeiras coisas a serem proibidas é o cinema. Porque no momento em que você olha e vê sua cara na tela e vê o seu comportamento na tela, e é uma pessoa falando a sua língua, da sua terra, você se vê naquilo, né? Então, por aí você vê a importância, porque quem leva a história dos países é a arte dos países, né? A arte é o que aproxima o homem de Deus, é o que aproxima os homens uns dos outros, é o que nos faz conhecer a realidade de um semiárido, onde que não tem uma gota d'água, ao contrário aqui de Minas, que tem, né, tem muita água. É o que leva. Se vocês lembrarem do tempo do cinema novo, vocês vão lembrar daquelas imagens das cabeças de vaca, das ossadas de vaca e tal, que tinha no semiárido, né? Que era a falta de água lá. Então, é isso que o cinema significa. O cinema no sentido da política e do reconhecimento de um povo, da identidade de um povo, é a carteira de identidade de um povo. É o cinema que dá. Maria, nós agradecemos imensamente a sua presença, muito bacana a sua fala, muito obrigado. E a você, telespectador, o nosso muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Painel Político. Um abraço.